Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um Educando Crianças com você, para que a gente entenda de fato, né, como conquistar a admiração, a obediência, o respeito dos nossos filhos. A gente precisa sim conversar muito, refletir muito, estudar muito, buscar muita sabedoria de Deus, porque sem isso a gente não dá conta, não é verdade? E hoje nós temos um assunto assim muito joia, gente. O que eu mais escuto é assim: por que o meu filho me desobedece tanto? Eu não consigo entender. Por que o meu filho me desobedece tanto? É incrível, gente, como que assim, o tempo todo a gente tá escutando isso, ou até mesmo a gente já falou isso, né? Por que será? Por que será que o meu filho me desobedece tanto? Eu não consigo entender. E na verdade, gente, a gente precisa entender sim que ele desobedece e tem alguns motivos para isso. E hoje nós vamos conversar sobre isso. E eu vou dar dicas para vocês também de como ajudar a amenizar esse problema da desobediência. Bom, mas como eu estava falando, quando entra a questão da desobediência, é uma coisa assim que a gente fala que é uma pedrinha no nosso sapato. Porque quem aí já não viveu aquele sentimento ruim, né? De pedir algumas coisas para os filhos ou de orientá-los em algumas coisas e simplesmente eles não fazem ou fazem o contrário daquilo que a gente orientou ou daquilo que a gente pediu. Ah, gente, isso aí não é fácil não, não é verdade? E sabe o que eu costumo falar? Que essa missão, né, de criar e educar filhos, ela é muito desafiadora. Sabe por quê? Não é só porque a gente tem o desafio de educar e criar essas crianças, não. Mas é porque esse processo, escuta o que eu vou te falar, esse processo expõe quem a gente é. Expõe as nossas fragilidades enquanto pais, expõe o nosso caráter, as inseguranças que a gente tem. Então, muitas das dificuldades que nós enfrentamos estão relacionadas a quem a gente é, as crenças que a gente carrega. Muitas vezes, eu até posso afirmar que em 99% das vezes, no momento ali do nosso relacionamento com os nossos filhos, no momento que eles estão tendo, vamos dizer assim, um mau comportamento, nesse momento é muito difícil nós como pais separarmos o nosso sentimento do comportamento da criança, do comportamento do adolescente. É incrível. É uma mistura de sentimentos que envolve ali naquele momento. E a gente não dá conta de separar. E aí, quando a gente não separa, a gente corrige, a gente educa, a gente instrui de acordo com o que está doendo aqui dentro. De acordo com as nossas fragilidades, com o caráter, com a insegurança. É muito difícil, gente, a gente conseguir separar e falar assim, peraí, deixa eu entender por que o meu filho, por que a minha filha está agindo dessa forma. Por quê? Só que quando a gente não consegue entender, não consegue separar o nosso sentimento, as crenças que nos limitam, esses modelos de criação que vem nos acompanhando, quando a gente não consegue separar isso do real comportamento da criança, é muito difícil a gente conquistar a obediência, a admiração e o respeito dos nossos filhos. É muito difícil. Então é por isso que a gente precisa refletir, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa ir observando quais gatilhos têm sido disparados em nós quando os nossos filhos falam ou se comportam de determinadas maneiras. Parece que tem coisas que os nossos filhos falam, que vai lá dentro. Aí aquele vulcão sobe dentro da gente. Tô falando alguma besteira aqui, gente? Ou isso acontece só aqui na minha casa?
porque não tem condição. Às vezes nossos filhos falam uma coisa simples e que sobe um vulcão na gente. Ou às vezes eles se comportam de uma determinada forma que a gente não entende o porquê que a gente ficou tão nervoso. Não é assim? Quantas vezes isso já aconteceu? Mas é porque a gente está misturando o nosso sentimento com o comportamento da criança, do adolescente. Gente, tem mais de 20 anos que eu converso com famílias. E o que mais me chama atenção é que normalmente quando os pais eles vêm conversar comigo, eles estão num processo já de apagar um incêndio. Eles estão naquele processo onde os filhos já estão se comportando de uma forma completamente inaceitável, desrespeitosa. Eu fico tentando entender por que os pais não buscam a prevenção. Eu vou perguntar isso para você. Vou te fazer essa pergunta agora para vocês que estão aqui. Por que é tão difícil buscar prevenção? Por que a gente ouve às vezes lives ou lê alguns livros ou conversa com algumas pessoas, mas na hora de colocar em prática, a gente não coloca? Ou pior, às vezes a gente nem não quer mais participar de live, não quer mais ler livro, acha que não tem jeito mais e abre mão. E aí, quando o incêndio acontece, vai correndo atrás do corpo de bombeiros para apagar um incêndio que poderia ter sido evitado se houvesse comprometimento, se houvesse o reconhecimento de que nós precisamos de ajuda, de que nós não nascemos sabendo ser pais, de que existem pessoas que já estudaram um pouco mais, de que existem pessoas que já passaram por situações que nós ainda não passamos. E essas pessoas podem nos ajudar. Mas não, a gente espera o incêndio acontecer. Outro dia, recebi uma mensagem de uma mãe no direct do meu celular, apavorada, porque o filho tinha acessado pornografia, o filho de 8 anos. E aí, conversando com aquela mãe, o que eu percebi? Não houve prevenção. Ela deixou o incêndio acontecer. Eu acho que ela quase que riscou o fósforo e jogou. Aí é difícil, gente. Aí eu fico pensando, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a eu queria, sabe, ter palavras para mostrar para os pais que é natural a gente errar, sabe? Nós, enquanto pais, nós vamos errar, porque nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. É natural a gente errar. Mas eu queria encontrar palavras para conseguir explicar para os pais o seguinte: não deixe o incêndio acontecer. Está na hora de prevenir. Haja com prevenção. E a maior queixa dos pais, quando eles vêm conversar comigo, é sempre a questão de comportamento. É sempre a questão de desobediência. É sempre a questão de não conseguir ali controlar aquela situação. E aí, na hora que eu vou conversando com os pais, que eu vou conversando sobre a rotina, desde o nascimento dos filhos, vou conversando sobre o que é aceitável, o que é inaceitável. Quando a gente vai conversando, sabe o que eu percebo? Normalmente, todas as famílias apresentam os mesmos erros. E sabe quais são esses erros? Os principais, né? Querendo ou não querendo, aceitam o que é inaceitável e não ensinam com intencionalidade aquilo que é aceitável no comportamento dos filhos. Para tudo. Você já está com papel aí, uma caneta, um papel e um lápis.
Não venha para a live sem papel e lápis, porque tem frases, tem coisas importantes que eu falo aqui e que se você não escrever, você vai esquecer. E depois da live, você precisa ler. Você precisa falar assim, gente, será que isso que a Andréia falou está acontecendo aqui na minha casa? Será que eu estou aceitando no comportamento dos meus filhos o que é inaceitável? E será que eu não estou ensinando o que é aceitável? Será que a desobediência está acontecendo dentro da minha casa? Será que o caos está acontecendo dentro da minha casa? Porque eu não estou estabelecendo uma rotina possível de ser seguida e não estou aplicando princípios e valores cristãos? Presta atenção. O caminho da obediência, ele passa, né? O caminho da obediência, ele passa pelo respeito e pela admiração dos filhos. O caminho da obediência, ele segue isso, o respeito e a admiração. Tá dando para entender? Olha só. Nós só vamos conseguir o respeito e a admiração dos nossos filhos quando nós buscarmos em Deus sabedoria e discernimento. Para quê? Para saber quando dizer sim, para saber quando dizer não, para saber quando a gente deve ajudar, quando a gente deve se colocar ali para até fazer pelos nossos filhos algumas vezes, para saber quando a gente tem que sair de cena e deixá-los resolver. Nós precisamos entender isso. Isso é importantíssimo. Porque a gente está falando sim para as coisas que são não, a gente está falando não para aquilo que poderia ser sim. Estamos, às vezes, super protegendo os nossos filhos e fazendo por eles o que eles deveriam fazer. E muitas vezes estamos ou não deixando eles resolverem coisas sozinhos, ou simplesmente abrindo mão e deixando eles fazerem o que eles quiserem. Não, já é grande. Não, já dá conta. Não, pelo amor de Deus, você cresceu. Isso aí agora você resolve. E não dando uma ajuda adequada, de acordo com o que ele precisa naquela idade. E aí ele vai ficando entregue a si mesmo. E a Bíblia diz em Provérbios que a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar a sua mãe. Percebeu? Anotou aí, gente? Anotou aí as situações? Porque depois você precisa rever. Porque tem momentos, gente. Boa noite, Miriam. Tem momentos, gente, raciocina comigo, que os filhos parecem que vão deixar a gente doida. Vai levar a gente à loucura. Eu não sei se isso acontece aí na sua casa, mas já aconteceu algumas vezes aqui na minha. Eles resistem de todas as formas possíveis. Não aceitam a orientação. Querem se mostrar que sabem mais do que a gente. Quantas vezes? Aí a gente acha que a gente tem que lidar com esse comportamento. Só que a gente não entende que a gente precisa considerar a condição que está levando a esse comportamento. Nós precisamos entender a raiz do problema. A raiz. Tá ficando claro isso, gente? Diz pra mim se tá ficando claro. Dá um joinha aí pra mim. Se tá ficando claro. Olha, tem mãe dizendo aqui, dá vontade de correr deles. Essa foi boa, dá vontade de correr deles. Olha só. A gente precisa entender que a gente precisa tratar na raiz do problema. Isso me lembra uma historinha muito interessante que fala o seguinte, que uma família tinha um quintal, né? E tinha uma árvore de acerola. Acerola? Acho que era acerola, isso mesmo. E aí a árvore não dava fruta.
Não dava, não dava, e eles regavam e não dava fruta. Aí eles começaram a regar lá, fazer tudo, e a árvore não dava fruta de jeito nenhum. Aí sabe o que o pai resolveu fazer? Ele foi lá no supermercado, comprou um tanto de acerola, pegou fitas e junto com a família foi colando as acerolas lá na árvore, colou aquele tanto de acerola. Aí sabe o que aconteceu? A árvore ficou linda, cheia de frutos. Só que passou o tempo, o que aconteceu com aquelas frutas? Apodreceram e caíram no chão. E a árvore continuou sem frutos. O que está acontecendo com os pais é isso. Estão tratando de forma superficial. Estão achando que se tratar o que eles estão vendo, ou seja, a falta do fruto ali, ó. Deixa eu colar uns frutos aqui que eu resolvo. Sabe? O que está faltando é os pais entenderem que enquanto não tratar a condição que provoca esse comportamento, ou seja, a raiz, o que está fazendo com que aquela árvore não produza o fruto aceitável? Tá acontecendo alguma coisa ali de baixo que a gente não sabe o que é. E que muitas vezes vem de encontro com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades. E a gente não consegue resolver. Então não adianta ir lá colar um tanto de frutinha. Tem que tratar o que está acontecendo para que o comportamento, o que é bom, possa vir de uma forma natural. Olha só, alguém disse assim, eu falo que poderia vir com manual de instrução. E se eu te contar que vem? E se eu te contar que crianças vêm com manual? E se eu contar isso para você, Miriam? A Miriam escreveu aqui, poderia vir com manual de instrução. E vem. Durante muitos anos da minha vida, eu atendi várias famílias. E uma das falas que eu sempre repetia por causa de uma crença, ou seja, de coisas que eu ouvi e ia reproduzindo, eu falava assim, não, pode ficar tranquilo, você vai errar, crianças não vêm com manual, pode ficar tranquilo. Só que um belo dia, eu estava estudando. E resumindo a história, no momento do estudo, Deus falou comigo assim, você fica falando que crianças não vêm com manual? Quem falou que criança não vem com manual? Quem disse isso para você? Eu deixei um manual de vida. Eu deixei no meu livro, olha, a Miriam colocou aí a Bíblia. Eu deixei na Bíblia todos os princípios, instruções, valores, tudo que é necessário para você viver uma vida plena e abundante. Se você for, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 3, quando você lê Provérbios, capítulo 3, do primeiro versículo ao último, quando você vai estudando aquilo ali, você fala, gente, isso aqui é uma receita de uma vida longa e cheia de sucesso. É impressionante. Se você não leu Provérbios 3, eu sugiro você, quando terminar essa live, abrir a Bíblia no livro de Provérbios e ler com a sua família. É a receita de uma vida longa e cheia de sucesso. A Bíblia tem orientação para tudo que nós vivemos. Só que muitas vezes a gente está tentando resolver com a nossa sabedoria, com a sabedoria humana. E nós precisamos sempre nos lembrar que o que muda o comportamento não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. E além disso, é muito importante a gente entender que a gente não consegue fazer nada sem constância. Lá em Tiago diz que o homem inconstante não pense que vai conseguir do Senhor alguma coisa. A gente não pode fazer nada sem constância. A gente não pode fazer nada se a nossa comunicação, se a forma como a gente se comunica
não alcançar o coração deles. E essa comunicação não é pelo muito falar, mas é com o nosso exemplo. As crianças e os adolescentes, eles escutam com os olhos. Eles estão olhando para nós. Eles estão olhando para nós. E aí você pega isso tudo, coloca num pacote de acontecimentos chamado rotina, que vai trazer responsabilidade, previsibilidade, segurança, disciplina. Dreia! Uau, isso é difícil demais! Não é. Começa a mudar a sua forma de pensar. A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Está escrito na Bíblia. Se você pensar que vai ser difícil, vai ser. Se você pensar que é possível, vai ser possível. Se você pensar que Deus está com você nessa missão, Ele estará. Se você buscar em Deus sabedoria, Ele vai te dar. Tá na hora da gente começar a mudar a forma como a gente pensa. Sabe por quê? Porque algumas mães costumam até me perguntar assim, André, então você está falando que a forma, né, de educar os filhos, que a rotina do dia a dia, tudo isso tá distorcido, tá confuso, tá errado? Olha só o que alguém falou aqui, olha. Verdade, somos espelhos para a vida dos nossos filhos. E é exatamente por sermos espelhos, Silmara, que a primeira visão de mundo dos filhos, quem ensina são os pais. Quando os filhos chegam, a primeira visão de mundo do que é isso aqui, quem ensina são os pais. São os pais que vão apresentar o mundo para aquela criança. Como que você tem apresentado o mundo para os seus filhos? Assim como o homem pensa, assim ele é. Você tem apresentado o mundo para os seus filhos um mundo de medo, de insegurança, de dificuldades o tempo todo, de ódio, de rancor, um mundo de indisciplina, de falta de rotina, de inconstância? Ou você tem apresentado o mundo para os seus filhos, onde, independente das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, Deus está conosco, Ele nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos em uma sociedade, um mundo onde a gente não precisa ficar ansioso, porque a Bíblia diz que a ansiedade não vem de Deus. Um mundo onde a gente precisa entender que o amor tem que estar acima de todas as coisas. Onde nós precisamos valorizar a família, cuidarmos uns dos outros. Como você tem apresentado o mundo? Andréia, isso influencia na obediência? Lembra que eu disse que o caminho da obediência passa pelo respeito e pela admiração? Como seus filhos vão te respeitar e vão te admirar se você não é digno de confiança? Se hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Se hoje você é só amor e amanhã você é só gritos. Como é que eles vão saber quem de fato você é? Os hábitos e até os maus hábitos que nós temos, tudo isso é apresentado para os filhos. Tudo. Gente, uma coisa simples que eu vou contar para vocês. Os meus filhos não tomam refrigerante. Simples, tá? Só para vocês entenderem. Eu tomo refrigerante? Tomo, de vez em quando. Meu marido toma refrigerante? Já tem um tempo que eu não vejo ele tomando, mas ele toma de vez em quando. Mas os meus filhos não tomam. Miguel já fez 9 anos e ele nunca tomou refrigerante. Por quê? Porque nós não temos o hábito de comprar. Nós não compramos refrigerante para nossa casa. Quando a gente vai nas festas, a gente sempre optou por beber suco. Na escola, nós sempre deixamos claro que nas festinhas que eles nunca oferecessem refrigerante para os nossos filhos. Na casa dos amigos, a gente sempre levava um suco, porque se tivesse algum refrigerante, a gente ia oferecer para eles o suco.
E às vezes que eles viram a gente tomando o refrigerante, que foram poucas as vezes, o Miguel, que é o mais velho, perguntava: mamãe, o que é isso? Eu dizia: filho, isso aqui é refrigerante, é uma bebida que normalmente adulto toma. É gostoso, mamãe? Ah, arde um pouquinho a boca. Você quer experimentar? Não, mamãe, arde a boca? Não quero, não. Que o gás não dá aquela ardidinha na boca? Não quero, não. Refrigerante faz muito mal para a saúde. Muito mal. E eu vejo crianças pequenas, 3, 4 anos, tomando refrigerante. Um mau hábito que vem da visão de mundo que foi apresentada pelos pais. Um mau hábito. Deu para entender isso, gente? Eu dei um exemplo simples. Eu tô falando de um hábito alimentar. Imagina os outros hábitos. Telas, roupas. E aí a nossa conversa vai para umas 5, 6 lives para frente. Entendeu? A visão de mundo, quem apresenta para eles somos nós. O que eles fazem é reflexo do que nós fazemos. É claro, gente. É claro que algumas crianças gostam de determinadas coisas, outras gostam de outras, isso é lógico. Mas o que você coloca dentro da sua casa e o que você oferece tem um impacto muito grande. Muito grande. É dentro de casa que esses hábitos e mau hábitos vão sendo formados. E aí você, às vezes, quer que o seu filho tenha determinado tipo de comportamento lá fora que não acontece dentro de casa. Dentro de casa. Você deixa ele abrir as portas, tirar todas as panelas, você deixa ele comer sentado no sofá, assistindo televisão. Aí chega na casa dos amigos, quer que ele senta na mesa. Aí ele não vai querer, o que você diz? Desobediência. Tá me desobedecendo. Não tô entendendo. O que você ensinou dentro de casa? Será que você está cobrando algo lá fora que dentro de casa você não tem vivido? Está havendo, gente, uma inversão de valores e crenças nas famílias. E quando a gente crê de forma errada, nós também agimos de forma errada. Isso é lógico. A democracia familiar ela é muito bem-vinda, onde todos podem se expressar, onde existe o diálogo, onde existe a conversa. Isso é muito bem-vindo. O problema é que essa democracia familiar chegou com tanta força que a norma, a disciplina, o respeito, as próprias frustrações, que são importantíssimas, sumiram. Os pais resolveram, de uma hora para outra, educar sendo amigos dos filhos. Não, eu vou educar agora sendo amigo do meu filho. É a nossa amizade ali que vai conduzir o nosso relacionamento. Escuta o que eu vou falar. Tá com um caderninho aí? Se a amizade se torna o ponto de partida nos relacionamentos dentro de casa, a autoridade dada por Deus aos pais para conduzir o lar com sabedoria vai deixando de existir dia após dia. A rotina do lar vai se tornando um caos. As crianças e os adolescentes fazem o que querem. Os pais não têm mais autoridade. Eles são amigos. As crianças levantam, vão direto para a televisão, assistem desenho antes mesmo de fazer a sua higiene pessoal, antes mesmo de orar, de tomar um café em família. Não existe autoridade. Eu já conversei com mães que
adolescentes viciados em telas. E eu falei, mãe, é só não dar o celular. Ah, mas ela toma de mim. Ela toma de mim. Eu falei, ela toma de você? Como assim? Ela toma da minha mão. E eu falei assim, mas você não vai lá e pega? Ah, não vou comprar essa guerra, não. Eu sei que vai me dar muito trabalho, então eu largo pra lá. E aí você vem reclamar que sua filha tá desobedecendo? Tá viciada em tela? Percebeu que o discurso é incoerente? É incoerente. A Bíblia diz lá em Colossenses 3, versículo 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A família é feita de autoridade e vínculo entre filhos e pais. A amizade não pode ser o ponto de partida para a educação dos filhos. E quando eu falo, gente, que a amizade não pode ser o ponto de partida, é porque sim, a amizade ela vai acontecer. Mas nesse momento, nós estamos levando os nossos filhos, tirando eles ali daquela inocência, insensatez. Nós estamos tirando eles desse lugar para a maturidade, para a sabedoria. Olha que interessante o que a Miriam escreveu. Tem uns que a gente nem sabe quem é o pai e quem é o filho. Exatamente, acabou a autoridade. Só que a gente tem que entender que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças. A tolice mora naturalmente no coração das crianças. Os nossos filhos, eles passam por fases no desenvolvimento da infância. Eles passam por fases e essa fase não é o momento da amizade ser o ponto de partida. Ser o norte da relação. Eles estão saindo ali da tolice, da insensatez, da inocência, da ingenuidade, para a maturidade, para a sabedoria. Escuta o que eu vou falar para vocês. Tá anotando aí? Quando os filhos eles começam a apresentar um comportamento desrespeitoso, resistente, irônico, agressivo e murmurador com seus pais, com certeza, o respeito, a admiração já estão deixando de existir. E esse já é o caminho para desobediência. Esse é o caminho para desobediência. É simples assim. É simples assim. A gente precisa entender os fatores biológicos, ou seja, do desenvolvimento dos nossos filhos, que naturalmente favorece a desobediência. Nós precisamos entender o que acontece dentro da nossa casa, a rotina que acontece dentro da nossa casa, que pode naturalmente favorecer a desobediência. Nós precisamos entender que tipo de comunicação que nós estamos tendo com os nossos filhos, se de fato eles estão entendendo o que nós estamos ensinando, o que nós estamos orientando, porque se eles não entenderem, isso vai favorecer a desobediência. Nós precisamos entender que precisa haver uma constância na nossa postura. Quando eu digo que não pode, não pode. Eu não posso ceder. E não pode existir aquela história. Hoje pode, mas amanhã, como eu estou muito ocupada, aí eu vou deixar. Ah, tá de férias, vou deixar. Precisa haver uma constância. Porque sem constância vai favorecer a desobediência.
Gente, a gente precisa entender essas coisas. Aí você fala, mas por que o meu filho me desobedece tanto? Ele te desobedece. Número 1, porque em primeiro lugar, ele tem uma imaturidade cognitiva. Aqui existe o córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas decisões, por regular o nosso comportamento, as emoções. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas funções executivas, ele é responsável por aquela noção de consequência, sabe? Se eu fizer isso, pode acontecer isso. E esse córtex pré-frontal, ele está em desenvolvimento nos nossos filhos. Ele só estará completamente desenvolvido após os 24 anos. Então, já existe essa imaturidade cognitiva natural do ser humano que dificulta a obediência, tanto em crianças quanto em adolescentes. Já existe, porque o cérebro ele está em desenvolvimento. Se além disso, infelizmente, a gente coloca no pacote de situações que favorecem a desobediência, algumas decisões que a gente toma, de fato vai ser mais difícil conquistar essa obediência. Decisão número 1. Colocar na cabeça que os nossos filhos não vão passar pelo que nós passamos. E aí a gente protege de tudo e de todos, a gente dá tudo que eles pedem, a gente quer o tempo todo estar ali servindo para que eles sejam felizes. É a síndrome do faça-os felizes. Junta a imaturidade do córtex pré-frontal com a síndrome do faça-os felizes, desobediência na certa. Por quê? Porque as dificuldades da vida, elas vão forjando competência, resiliência, dignidade, respeito, aquele valor da conquista, eu consegui. E se tudo aquilo que eu já falei antes, desajuste na rotina, desajuste na comunicação, vai tudo entrando no pacote. Tudo isso favorece a desobediência. Então, você já sabe o que você precisa fazer. Você tem que estar de olho aí em entender e aprender a separar o seu sentimento do comportamento da criança e do adolescente, uma vez que você precisa entender a imaturidade cognitiva dele. Mesmo que ele pareça um adulto ali na adolescência, você precisa entender a imaturidade cognitiva dele. Então, é o primeiro ponto. Você não cria expectativas. Você aprende a separar. Você valida o sentimento e corrige o mau comportamento. Já estou te dando dicas de como você vai resolvendo as coisas. Lá, essa é a primeira dica da imaturidade cognitiva, tá? Segunda dica. Síndrome do faça-os felizes. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. É claro, gente, que com certeza nós, os nossos pais, os nossos avós, passamos por situações muito difíceis com os nossos pais. Mas precisa haver o perdão, nós precisamos ressignificar, entender que os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham condições naquele momento, entender que não importa quem são os nossos pais, que o que importa é quem são os pais dos nossos filhos, ou seja, nós, porque nós temos a obrigação de fazer melhor do que os nossos pais fizeram e os nossos filhos serão melhores do que nós. Mas a gente não pode cair na armadilha do faça-os felizes. Nós não podemos super protegê-los e privá-los das frustrações naturais do dia a dia. Não estou falando que você tem que provocar frustração no seu filho, não. Frustrações naturais. Cuidado
Se você está faltando respirar pelo seu filho, está favorecendo a desobediência. 3, se a rotina na sua casa está confusa porque a amizade se tornou o ponto de partida, não existe ali autoridade e vínculo, cada um faz o que quer, não tem uma disciplina, não tem uma previsibilidade. Se você começa a deixar o seu filho fazer as coisas na hora que ele quer, o mais engraçado é que a gente ainda quer que eles façam as coisas, mas a gente pergunta. A gente fala para eles com um tom de pergunta, tipo assim, filho, você não quer tomar banho, não? Não. Você perguntou. Aí você fica brava. Ó, filho, tá na hora de tomar banho, já passou da hora. Mas você não perguntou? Ó, filho, você não quer tomar banho, não? Não. Aí você fica bravo. Agora, se na rotina já existe o horário de tomar banho, é só dizer, filho, tá na hora. Bora? Percebeu como é que a gente vai favorecendo a desobediência? Com a falta de rotina dentro da nossa casa? Eu falei as ramificações, vamos dizer assim. Eu falei os comportamentos externos, que muitas vezes acontecem e que favorecem a desobediência, e dei dicas de como a gente pode ficar atento para resolver esses problemas. Mas uma coisa importantíssima que a gente tem que levar em consideração, que favorece a desobediência e que Provérbios diz, quando Provérbios diz que a tolice está no coração da criança, é por isso. O principal problema é que a questão não é somente o comportamento. A questão não é somente a imaturidade cognitiva. A questão não é somente o comportamento dos pais, que podem provocar, inclusive, a desobediência dos filhos. A questão não são somente estas, apesar de terem um peso muito forte e que você precisa começar a observar, tá? Mas a questão não é só essa. A questão que, na maioria das vezes, gera o mau comportamento e a desobediência é o coração. É o coração. A antropologia cristã, ela diz que por trás do comportamento existe um coração. Assim como o coração dos adultos foi afetado pela graça. Desculpa. Assim como o coração, eu pensei na graça que nos salva. Assim como o coração dos adultos foi afetado pelo pecado, lá na queda, lá no Éden, quando houve o pecado, e só a graça de Deus pode nos transformar, pode nos salvar. O coração da criança também foi afetado pelo pecado. O coração do adolescente também foi afetado pelo pecado. O coração do bebê egocêntrico, que quer tudo só para ele, também foi afetado pelo pecado. A mudança que tem que acontecer é de dentro para fora. As coisas que acontecem aqui do lado de fora, claro, interferem e favorecem a desobediência muitas vezes. Mas a gente precisa entender a condição que está aqui do lado de dentro. Lembra da história do pé de acerola? Não adianta eu tratar somente o lado de fora.
Então eu vou mudar o meu comportamento agora enquanto mãe, enquanto pai. A minha casa vai ter rotina. Eu vou aprender a separar o meu sentimento do comportamento da criança. E agora eu vou estar atenta aos meus comandos. Eu vou observar a minha comunicação, se a minha comunicação está alcançando o coração deles. Eu vou estudar mais, eu vou ler, eu vou fazer cursos, eu vou estar atenta. Que bom! Joia, é isso mesmo. Mas, se todos os dias você não estiver disposto, você não estiver disposta a dobrar os seus joelhos e orar pelos seus filhos, clamando a Deus para que Ele alcance o coração dos seus filhos com graça, para que Ele tire essa condição pecaminosa que dia após dia, igual Paulo diz, o que quero é o que não faço, e o que faço é o que não quero. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Me ajuda a fazer o que é certo. Se nós quisermos tratar só o lado de fora, se nós quisermos ficar colando as frutinhas lá na árvore, elas vão apodrecer. Não vai adiantar. Precisa de leitura da palavra, precisa de oração, precisa de uma constância em educar com princípios e valores cristãos. Gente, não adianta, eu vou aplicar o método da disciplina positiva. Gente, por favor, eu não estou aqui falando mal da disciplina positiva, não, que ela tem até algumas técnicas interessantes, mas ela não tem o principal. Ela não tem os princípios e os valores cristãos. Infelizmente, ela incentiva essa amizade entre pais e filhos. A raiz ali não é tão legal. Mas existem coisas boas, existem técnicas interessantes lá. Mas se você ficar só apegado à disciplina positiva, não vai mudar de dentro para fora. Então agora eu vou usar a técnica behaviorista da pedagogia e vou agir dessa forma. Vai mudar do lado de fora, mas não vai mudar de dentro para fora. Métodos, técnicas, teorias. Gente, tá tudo certo, tá? Pode estudar, pode usar, mas tendo sempre o olhar aberto. O que eu estou aprendendo aqui, nesse método, nessa técnica, nessa abordagem, nessa teoria, está de acordo com princípios e valores cristãos? A Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais, porque isso agrada ao Senhor. Eu li o versículo para vocês no início dessa live. Como é que a gente encontra por aí educadores dizendo que essa questão de obediência está ultrapassado? Se você escutou isso, gente, eu acho melhor você ir consultar a Bíblia. A Bíblia diz que a tolice está no coração da criança e do adolescente. Como é que você escuta educadores dizendo que a gente tem que ouvir os nossos filhos, como eles estão se sentindo e eles têm que se comportar como eles estão se sentindo, provocando toda essa ideologia de gênero e essa confusão aí toda? Dá até umas coceiras. Como é que você escuta educadores na área da sexualidade incentivando os nossos filhos a se tocarem? A masturbação. Sendo que o nosso coração é pecaminoso. A condição do nosso coração é de pecado. Isso vai virar um vício.
Ah, mas é natural se tocar, é natural se conhecer. Já tô entrando em outra live, né, gente? Mas é porque, meu Deus, eu fico impressionada. Olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Tudo que eu falei aqui hoje, vai lá na Bíblia. Confere. Não precisa acreditar no que eu tô falando. Você tem que fazer isso com tudo que você lê, com tudo que você escutar. A Bíblia é o nosso manual de vida. Os pais precisam ajudar os filhos a amadurecer e ter discernimento de quem eles são. Precisam de longas conversas intencionais em busca de alcançar esses segredos. A motivação que está no coração dos filhos. As conversas, elas precisam lançar luz cristã para que os próprios filhos entendam a raiz de onde está vindo esse comportamento. As crianças e os adolescentes, muitas vezes, eles não conseguem expressar o que eles sentem. Nós somos o adulto da relação. A gente tem que aprender a fazer perguntas para entender o que está lá no coração deles. A gente tem que parar de afirmar. A gente vai perguntando até eles soltarem. O que está lá no coração? Soltou? Aí você vem com os princípios que estão na Bíblia. Olha só, alguém disse aqui, eu já escutei muitas pessoas falando que namorar com 11 anos é normal. Ô, gente, é tão interessante, algumas mães já me pediram para eu fazer uma live sobre namoro na adolescência. Como lidar com isso? E eu vou preparar, tá? Eu vou trazer uma convidada especial para conversar sobre isso com a gente. Vai ser bem bacana, vocês fiquem atentos, tá? Eu vou preparar essa live. Então, o problema não é o fato da criança ser má ou ter um mau comportamento, assim como a gente, como os adultos. Essas crianças estão perdidas, o seu coração é pecaminoso e elas precisam encontrar Deus. E elas vão encontrar Deus na sabedoria que Deus dá aos pais. A mudança duradoura só vai acontecer quando os filhos começarem a perceber Deus em nós, em tudo que a gente faz, no nosso relacionamento com Deus e em o quanto nós aplicamos princípios e valores cristãos. A gente precisa entender isso. Como pais, a gente pode até conseguir mudar o comportamento dos nossos filhos, às vezes com remédio. Tanta criança aí tá tomando remédio sem necessidade, infelizmente. A gente pode conseguir mudar o comportamento dos nossos filhos com mudança de hábitos, uso de metodologias, teorias. Mas essas coisas vão fazer, por exemplo, o seu filho adquirir um domínio próprio, que é um princípio? Essas coisas vão fazer o seu filho amar, que é outro princípio? Essas coisas vão fazer os seus filhos entenderem o semear e colher, que é outro princípio? Percebeu? Nós precisamos, sim, usar aquilo de bom que já foi descoberto e que já foi estudado na criação, treinamento, formação dos nossos filhos. Mas regras pelas regras, métodos pelos métodos, teorias pelas teorias, remédios pelos remédios, são vazios de significado se nós, como pais, não investirmos tempo estudando e aplicando
os princípios e valores cristãos com os nossos filhos. Esse, de fato, é o caminho para que a gente alcance a admiração, o respeito e a obediência dos nossos filhos. Eles precisam ver tanta sabedoria em nós, que eles vão falar, eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Ontem eu disse para o meu filho mais velho assim, filho, o maior presente que você pode dar para a mamãe é você confiar no que ela diz. É você me achar digna de confiança. Esse é o presente que eu quero ganhar do Dia das Mães. Todos os anos eu quero ganhar esse presente. Eu quero ganhar o presente de saber que você me considera digna de confiança. E não é porque eu posso fazer tudo por mim mesma, mas é porque a sabedoria vem de Deus e eu busco nele. Quando você reconhecer que a mamãe busca sabedoria no Senhor para poder te orientar e por causa disso você me acha digna de confiança, eu quero ganhar esse presente todos os anos de Dia das Mães. Todos os anos. Alguém disse aqui, educamos dentro de casa, mas infelizmente temos muitas opções, muito a opção da escola, alguma coisa assim, onde temos a oportunidade de ter pais que seguem as mesmas regras. Não temos escolas cristãs que atendam, né, a todas as pessoas, poucas escolas, né? Eu vou fazer uma live sobre isso, combinado? Esse mês das mães eu vou falar sobre vários desafios que os pais enfrentam. E um dos desafios é realmente a escola, mas eu vou mostrar para vocês como nós devemos proceder com relação à escola. Volto a dizer, a Bíblia diz que como o homem pensa, assim ele é. Crenças corretas produzem comportamentos corretos. E quando a gente começar a pensar corretamente sobre o que fazer com relação a, inclusive, as escolas, a gente consegue conduzir isso com mais facilidade. Gente, é assunto a perder de vista aqui, viu? É assunto a perder de vista, ó. Já falamos do namoro na adolescência, agora já entrou a questão da escola, já falamos lá sobre a questão da sexualidade e vai surgindo, né? Vão surgindo os assuntos, mas hoje vamos fechar nisso. Obediência, tá? Princípio, postura e esperança. Princípios para educar. Constância no educar. E esperança regada à oração para que o Senhor mude o coração dos nossos filhos. Show? E vocês todos que estão aqui comigo, compartilhe essa live, gente. Vai lá no meu Instagram, né? Quando vocês verem alguma coisa no meu canal do YouTube, meu canal do YouTube é Deia Carter, dê o seu like, compartilha. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas estejam recebendo esse conteúdo, tá bom? Mas vai ficar salva só até amanhã à tarde, combinado? Posso pedir uma coisa? Faça um print. Vamos lá? Todo mundo fazendo um print. E poste essa foto no seu story, me marque e escreva a frase: o caminho da obediência passa pelo quê? O caminho da obediência passa pelo respeito e admiração. O caminho da obediência passa pelo respeito e admiração. Poste essa foto, me marque e escreva essa frase. Ok? E até a próxima semana. Estamos juntos, educando crianças com você. Até a próxima, pessoal. Até mais.